O responsável reconheceu que a cobrança do imposto de consumo às empresas operadoras do setor petrolífero em Angola é uma questão polêmica sob o ponto de vista de, às vezes, este imposto tornar mais cara a prestação de um serviço ou bem por nacionais e que tem motivado alguns debates internos. Entretanto, esclareceu que as empresas angolanas que cobram o imposto de consumo na fatura apenas cumprem com o que está estabelecido por lei. O modo de liquidação e cobrança desse imposto é efetuado no processamento da fatura, ou seja, quando estivermos a falar da prestação de um serviço, o operador econômico, fornecedor ou prestador do serviço, por via da fatura, executa a operação de liquidação, sendo que é ele que a lei exige o cumprimento final do pagamento de imposto. Sublinhar aqui um aspecto particular, que nesse imposto, embora o mesmo seja devido pelo fornecedor de bens e serviços, este encargo é repercutido na pessoa que vai adquirir o bem ou o serviço daquilo que é o quadro legal do imposto de consumo. Não é? Nós temos o imposto de consumo aprovado pelo decreto número 4199 de 10 de dezembro, portanto era um decreto do Conselho de Ministros que na altura aprovou o regulamento do imposto de consumo. Este regulamento apresenta uma base de incidência bastante reduzida, que é essencialmente as operações que são as operações de importação, as operações de produção e a prestação de alguns serviços, como exemplos, os serviços de telecomunicações, os serviços de fornecimento de energia e água elétrica e os serviços hoteleiros. Portanto, esta é a versão original, esta é a versão de 99 do imposto de consumo. Portanto, é uma versão que apresenta, digamos assim, uma base bastante reduzida. Sendo que, no âmbito do projeto executivo para a reforma tributária, o qual teve em vista, digamos assim, reformular a base de incidência de alguns impostos, esse imposto de consumo também mereceu uma intervenção legislativa que teve como principal pano de fundo a revisão da sua base de incidência, que era bastante reduzida, ou seja, e isso respeitando a filosofia da reforma tributária, que é o alargamento da base. Foi necessário, nesta ordem de ideias, que a base de incidência desse imposto fosse um bocadinho mais alargada por uma questão de maior equidade e justiça fiscal. No que diz respeito à taxa, essa alteração trouxe outras taxas cuja variação vai de 5% a 10%. O quadro sénior do Ministério das Finanças, Hermenegildo Cos, esclareceu que o Decreto Executivo 333/13 torna aplicável, embora indiretamente, o pagamento de impostos de consumo às petrolíferas, mas apenas por via dos prestadores de serviços. Face à alteração legislativa operada pelo Decreto Legislativo Presidencial 7/11, 30 de dezembro, as empresas do setor petrolífero estavam ou não sujeitas ao pagamento desse imposto. Depois de imensamente estudado, depois de imensamente debatido de forma interna, quer ao nível do próprio Ministério das Finanças, quer a outros níveis, em outros fóruns, chegamos à conclusão de que as empresas do setor petrolífero encontram-se sujeitas ao imposto de consumo. Os principais elementos-chave que nos permitem, digamos assim, chegar a essa conclusão é a leitura que se faz da Lei número 13/04, Lei da Tributação das Atividades Petrolíferas, conjugada com os vários diplomas de concessão aprovados antes da entrada em vigor desta Lei 13/04, que foram atribuindo direitos mineiros à concessionária nacional, não é? E que foram aprovando também regimes fiscais, cambiais e aduaneiros de cada um dos blocos, áreas de concessão. A leitura que se faz conjugada desses diplomas leva-nos à conclusão de que as empresas petrolíferas estão sujeitas ao imposto de consumo. Não pelo facto delas serem sujeitos passivos desse imposto, mas pelo facto de, nas circunstâncias em que elas contratem serviços a partir de terceiros, esses terceiros podem repercutir na fatura que é fornecida no âmbito da prestação desse serviço o encargo do imposto a ser suportado pelas companhias petrolíferas. Diante deste tema que é candente, sob vários pontos de vista, do ponto de vista económico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista até mesmo académico, foi aprovado o Decreto Executivo 333
13, que veio de consolidar a leitura que a administração tributária faz em relação à sujeição ou não das empresas petrolíferas a suportar o encargo do imposto de consumo. Hermenegildo Cose, especialista em tributação, enviado pelo Ministério das Finanças ao First Friday Club para explicar o imposto de consumo e a sua aplicação no setor petrolífero. Hermenegildo Cose esclareceu que a lei explica de que forma as empresas operadoras do setor petrolífero devem proceder para pagar o imposto de consumo. O modo de operacionalização do imposto de consumo relativamente às empresas do setor petrolífero: sempre que a empresa petrolífera tiver que contratar um serviço a um residente, deverá ser ela a suportar o encargo do imposto, a realizar a liquidação e a entregar o imposto. A operação inversa será feita quando contratar um serviço a partir de um ente fiscal não residente. Podemos dizer que, fora do âmbito do setor petrolífero, sempre que uma entidade fiscal residente sujeita ao imposto industrial contratar um serviço a partir de um fornecedor externo não residente, deverá ser esta entidade residente sujeita a imposto industrial a realizar as operações de liquidação e entrega do imposto à administração tributária. Cumpre agora trazer aqui também algum aspecto que é de bastante relevância e, aliás, tem sido para as companhias petrolíferas associadas da Concessionária Nacional um ponto de vista a ser levado em conta. E esse ponto de vista é válido não só para as companhias petrolíferas, mas também para o próprio Estado. O interesse económico nas operações petrolíferas não é apenas das companhias, é também do Estado. Sendo que, considerando que o imposto de consumo, revisto em 2011, ao ter alargado a base de incidência, veio suscitar alguma alteração no modo como as companhias petrolíferas devem lidar com esse imposto e com algum impacto mesmo nas operações económicas, existe uma iniciativa legislativa em processo, não é, que visa definir aqui mecanismos que possam permitir o equilíbrio económico dos contratos petrolíferos em Angola. Hermenegildo Cose, especialista em tributação, enviado pelo Ministério das Finanças ao First Friday Club, em representação da Diretora Nacional dos Impostos, doutora Alice das Neves, para falar sobre o imposto de consumo. E a mensagem que ficou é que as empresas do setor petrolífero devem pagar o imposto de consumo, mas apenas através dos seus prestadores de serviços contratados em Angola. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Viste? É um pássaro! Não, é uma nave espacial. Não, é um avião. É um avião de papel. É um avião feito com kwanzas. É isso. É alguém no site BFA Net Empresas a fazer pagamento de salários. Paga os salários da sua empresa sem ir ao banco. Com o BFA Net Empresas é simples, cómodo e seguro. Saiba mais em bfanetempresas.ao ou num balcão BFA.